Oi, eu sou Jereta, vestibulanda, e hoje eu trouxe uma análise literária, porque eu tô lendo os livros obrigatórios da Unicamp e da FUVEST, e eu acho que a melhor forma de eu poder armazenar para fazer a prova é explicando, gravando um vídeo, e também quem estiver me vendo vai conseguir aprender também junto comigo. O primeiro livro que eu trouxe é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro dividido em 15 contos, e cada conto são histórias diferentes, personagens diferentes e não seguem uma ordem cronológica. Uma coisa muito importante sobre o livro é que a Conceição justamente ela faz essa divisão de 15 histórias e as 15 histórias abordam sobre temas importantes, como racismo, racismo estrutural, violência policial, fala muito sobre mulheres negras, a vivência de mulheres negras, fala muito sobre sexualidade também, fala sobre ancestralidade. Então, ela sempre pega esse tema e transforma numa resistência em formato da escrita. Antes de ler o livro, de entrar na parte do livro, eu acho sempre importante dar aquela pesquisada sobre o autor, porque às vezes coisas que o autor fez na vida dele, passou na vida dele, podem refletir na obra. Então, por exemplo, a Conceição Evaristo, ela nasceu em 1946, lá em Belo Horizonte, e em 1973 ela se mudou para o Rio de Janeiro e trabalhou como empregada doméstica. Enquanto ela estudava, ela conciliava o trabalho e o estudo, e posteriormente ela se formou em letras pela UFRJ. Então você consegue entender, né, as vivências dela. E depois disso, ela se formou, ela fez pós-graduação e ela se formou em literatura e ela começou a escrever contos, escrever vários livros e um termo que ela criou é escrevivência. O que é? Você escrever sobre o cotidiano, sobre a rotina, sobre a vivência das pessoas. Como são 15 contos, não dá para citar todos em um vídeo. Opinião sincera, vale a pena ler o livro dela, porque é um livro que te dá um choque. Você leva um choque de realidade, você vê a realidade de muitas outras pessoas que podem ter passado por aquilo. É um livro que a Evarista ela escreveu justamente para você sair uma pessoa totalmente diferente de quando você começou a ler. E eu digo isso por experiência própria, porque foi um choque muito grande. Eu li as coisas, tinha algumas coisas que eu me sentia um pouco desconfortável de ler. Eu digo, é uma leitura pesada para quem é muito sensível, mas aborda sobre assuntos que é necessário falar hoje em dia, é necessário ter essa abertura, porque pode ser a realidade de uma pessoa e a gente tem que ter noção das coisas que a gente faz, das coisas que a gente fala. Então, eu achei uma leitura muito necessária e eu recomendo muito vocês lerem essa mulher, porque essa mulher é incrível. Ela é uma autora, ó, sem palavras, porque é muito bom, gente. Eu decidi pegar alguns dos 15 contos, os contos que me fizeram realmente refletir, que me marcaram de alguma forma, seja ela ruim ou boa, e que elas causaram um sentimento que eu li aquilo ali e fiquei, meu Deus, o que é isso? Bom, eu vou começar pelo primeiro conto. O primeiro conto leva o mesmo nome do título, que é Olhos d'Água, que fala sobre a história de uma mulher que ela acorda um dia angustiada porque ela não conseguia lembrar a cor dos olhos da mãe dela. Aí, quando ela parou pra lembrar, retroceder ao passado, lembrar da infância dela, por que que ela não conseguia lembrar dos olhos da mãe dela, ela relembrou que a infância dela foi muito dolorida, que ela tinha as irmãs, a mãe, um carinho, um amor, a família ali muito presente, mas elas passavam por dificuldades. Então, elas passavam fome, muita pobreza, e por conta desses elementos, os olhos da mãe dela sempre estavam marejados, tristes, chorosos. Então era por causa disso que ela não lembrava a cor dos olhos da mãe dela. E o final do livro é esplêndido, é muito bonitinho, porque essa mulher, ela decide voltar para sua cidade natal e reencontrar sua mãe. E quando ela reencontra a mãe, ela olha os olhos marejados da mãe dela e ela também busca a cor deles. Então é um conto, particularmente, que eu achei muito bonito e não é à toa que leva o nome do livro. E eu também achei muito forte, porque eu não tava esperando, então, tipo, foi uma tensão pra mim. Se chama Ana da Venga, que é o conto seguido de Olhos d'Água, é o segundo conto do livro, que fala sobre Ana, que é uma mulher que ela acabou se apaixonando por Davenga, que é um homem do mundo do crime, da periferia, da comunidade,
E aí ela aceita correr os riscos e ela acaba vivendo junto dele. E nisso ela acaba engravidando e ela tá esperando um filho dele. Até que um dia, no aniversário de 27 anos dela, ela nunca tinha comemorado o aniversário porque ela não via motivo de comemorar a vida. Mas daí os amigos, o marido dela, que é o da Venga, resolveu organizar uma festa surpresa para ela, então todos os membros da comunidade estavam dentro da casa dela e prestigiando ela, menos o marido dela não estava lá. E ela acabou ficando muito preocupada. Só que daí o da Venga surgiu, né, presenteando ela com um botão de rosas. Só que ela teve um pressentimento ruim. E quando acabou a festa, eles tiveram um momento íntimo deles. Aí, quando eles estavam quase dormindo, houve uma invasão policial e o que ocasionou no falecimento deles. O falecimento da Venga, da Ana e do filho deles, que era a esperança em meio ao caos. O quarto conto se chama Maria, que também me marcou muito porque eu fiquei, meu Deus, impactada, eu fiquei muito triste. A história conta sobre Maria, ela é uma empregada doméstica, ela estava voltando da casa dos patrões, que tinha tido uma festa e tal, e eles acabaram não comendo algumas frutas, e ela decidiu pegar essas frutas para levar para os filhos dela, e ela pensava o que os filhos dela iam achar de comer uma coisa que eles nunca tinham comido, e ela estava muito empolgada com isso. Quando ela subiu no transporte público, o ônibus acabou sendo assaltado. E um desses assaltantes era justamente o ex-marido dela e pai dos filhos dela. E o que aconteceu? Se reconheceram, o homem reconheceu ela, ela reconheceu o homem. O cara assaltou todo mundo do ônibus, menos ela. E aí ele foi embora. O pessoal do ônibus ficou curioso e daí começaram a linchar ela, fazer calúnias, falando que ela era cúmplice do assalto. E acabou que essa calúnia, essa mentira, porque era injusto, ela só tava voltando pra casa, ocasionou na violência e ela acabou falecendo. O oitavo conto, que também me marcou muito, porque eu achei muito interessante da forma como foi retratado, é o oitavo conto, que se chama O Cooper de Sida, que é mais um conto, pega mais uma metáfora, assim, porque retrata como a nossa rotina tá mais automatizada. Por exemplo, a história da Cida é que ela nasceu no interior, e o interior é tratado como um lugar mais lento, as pessoas são mais lentas, é uma muita lentidão. E a Cida, ela se mudou para a capital em busca de mais movimento, mais velocidade, porque ela queria mais sucesso, talvez. E quando ela se mudou para a capital, ela viu que era tudo muito rápido. As pessoas andavam rápido, liam rápido, trabalhavam rápido. Então, ela se encaixou naquele mundo e começou a automaticamente a rotina dela, o cotidiano dela se voltou em torno disso, de ser muito rápido. Até que um dia, quando ela estava indo para algum compromisso muito importante e que devia ser rápido, ela parou na frente do mar e começou a admirar o mar. E a partir daí, ela percebeu que a vida dela podia ser mais calma. Ela podia ter a calmaria dela de volta, mesmo naquele caos. O mar era a esperança dela, era a lentidão dela. Então, isso foi muito bom para ela perceber e modificar a rotina dela. O 11º conto, que se chama Lumbiá, é muito triste também, eu achei particularmente muito triste, que conta a história de uma família, de várias crianças, que elas são vendedoras ambulantes, então elas arranjam um jeito de vender alguma coisa para conseguir um dinheirinho para sustentar a família. O Lombiá é um menino que antes ele vendia bala, só que daí ele começou a vender flores para os casais. Então ele sabia táticas para poder vender flores para os casais e ele começou a ganhar muito dinheiro com isso. Até que um dia, perto do Natal aí, foi montado um presépio num lugar fechado que excluía ele, porque ele precisava entrar com o responsável. Só que o responsável dele tava, não queria, não tinha como ele entrar com o responsável porque ele não tinha. Então, ele não conseguia ver o presépio, era o que ele mais queria ver o presépio, ver Deus menino, e ele não conseguia porque ele não tinha alguém para levar ele. Então, um dia, com muita força de vontade, ele conseguiu entrar nesse lugar e ele chegou bem perto do presépio. E quando ele viu Deus menino, como ele estava retratado ali, ele viu que
Deus Meninos parecia com ele. Então, não estava com as melhores roupas, estava na mesma situação que ele, e isso me fez refletir também sobre por que essa exclusão? Que isso, provavelmente foi isso que ele pensou também. Por que essa exclusão se ele é parecido comigo, se ele é igual a mim? Ele pegou Deus Menino, a imagem de Deus Menino, e saiu do lugar correndo. Só que assim que ele saiu do lugar, ele, no espaço urbano que ele estava, ele acabou sendo atropelado. E, gente, juro, ele acabou sendo atropelado e, infelizmente, faleceu. Cara, esse conto me pegou demais. Porque, gente, você não espera. Então, tipo, eu fiquei muito assustada. Eu achei tão bonita a construção dele. E o final me pegou muito, porque eu não tava esperando. Era uma coisa muito inesperada. Então, você fica sem palavras para as coisas que acontecem. Na real, os 4 últimos contos foram os que mais me marcaram. Os 5 últimos, né? Porque o 12º é Os Amores de Kimbá, que conta a história de Zezinho, que é um menino pobre, que nasceu na periferia e que vive com a sua avó, sua mãe. Ele fez amizade com amigos ricos, que apelidaram ele de Kimbá. Ele gostou de Kimbá, ficou. Só que ele negava muito o que ele era, de onde ele vinha, a origem dele, ele negava muito. E ele convivia com essas pessoas mais ricas, de classe social mais alta. E nisso ele acabou conhecendo 2 amigos, um rapaz e uma moça. E nisso eles começaram a se envolver, tanto de forma afetuosa quanto de forma sexual. E daí acabou que o moço e a moça estavam os dois apaixonados simultaneamente pelo Kimbá. O Kimbá, ele se encontrava numa situação muito difícil. Ele estava em conflito interno com ele mesmo, porque ele não entendia o que ele sentia. Então, um dia, decidiram fazer um pacto juntos e eles acabaram se suicidando juntos e faleceram juntos. Já a 13ª história é em Ardoca, que fala sobre Ardoca, que é um homem que ele vive no subúrbio, ou seja, ele vive ali em meio ao espaço urbano, ele tá sempre nos trens, e mesmo vendo a violência diariamente, convivendo ali diariamente, ele se sentia deslocado, ele não pertencia àquele lugar, e ele decidiu se envenenar e falecer no trem. E enquanto ele estava agonizando, as pessoas excluíam ele, julgavam ele, e nos últimos suspiros dele, ele ainda foi roubado, e isso mostra, caracteriza o quão o humano é totalmente sem empatia. Eu tive problemas técnicos com o microfone, então eu vou falar basicamente o que eu estava falando nesse vídeo. Aí eu tava falando sobre o 14º, que fala sobre a gente combinamos de não morrer. Que basicamente, membros de uma mesma comunidade, eles fizeram um trato de que eles deveriam dar continuidade à vida, eles deveriam resistir à violência, eles deveriam resistir a tudo aquilo que é contra a vida deles. Por exemplo, o racismo, essa violência policial que é muito frequente nas comunidades. Então, eles deviam lutar contra tudo isso porque eles combinaram entre eles de que eles não iam morrer. E justamente isso reflete muito a luta dessas pessoas pela vida delas, pelo direito de viver, sendo que o direito de viver deveria ser aplicado a todos, não apenas a um grupo específico. O 15º e último conto é sobre Ayoloá. Desculpe se eu falar errado, viu? É Ayoloá, a alegria do nosso povo, que é sobre uma comunidade que eles estavam muito tristes. Eles se encontravam em uma situação deprimente, de sofrimento. Eles não viam motivo para serem felizes, para sorrirem. Eles não tinham a diversão, eles não tinham nada. Eles só tinham uma tristeza profunda. E, basicamente, uma mulher, ela acabou engravidando. E essa criança que ela carregava no ventre, ela se tornou um sinônimo de esperança, do renascer, do florescer. E essa criança, ela levou o nome de Ayoloá, que é justamente o que significa a alegria do nosso povo. E ela se tornou um símbolo de resistência, de luta, que mesmo nos períodos mais difíceis, ainda assim vai ter um motivo para sorrir, porque
vão resistir, vão lutar para terem o direito de serem felizes também. É uma leitura particularmente muito rápida, eu achei. Infelizmente não dá para citar os 15 contos aqui, só dá para citar alguns, porque eu acho que é uma leitura que compensa muito você dar uma olhada, você dar uma estudada, você conhecer mais sobre a autora, porque é algo que vão te cobrar. Então, o que eu tô fazendo aqui, o que você tá vendo, é só a pontinha do iceberg do que você tem que fazer para ir bem numa prova de vestibular. E eu acho que ajuda bastante, né? Pro meu conhecimento, eu tá falando sobre, então eu acho que eu vou começar a fazer mais isso. E o que eu queria falar pra vocês também é que quando vocês forem ler, quando vocês terminarem a leitura, tenham esse momento de reflexão. É uma leitura pesada, tem assuntos que podem dar gatilho, mas eu acho que vale muito a pena você conhecer, porque pode ser a realidade de muitas pessoas, a gente sempre tem que abrir nosso olhar e também valorizar a literatura brasileira, né? Porque a literatura nacional é o que representa o povo brasileiro. Então a gente tem que dar uma atenção especial para isso, para o nosso interior, para o nosso país, para a nossa nação. E, bom, praticamente é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais vídeos de análise literária e eu vou tomar cuidado para não desestabilizar meu microfone. Mas muito obrigada. Até a próxima!